Salve galera, chegamos aqui com a prova do ITA 2026, prova de primeira fase. A gente vai resolver aqui no canal as questões do ITA e também trazer para vocês as soluções e as melhores explicações para poder fazer a ponte entre a prova e aquilo que você possa entender, né? Porque às vezes a gente fala de ITA, a gente pensa que não deve ser uma questão muito difícil e muitas das vezes a gente não deixa se levar. Então a gente vai tentar aproximar essas questões do seu, dos seus estudos, né? Claro que vão ter questões que vão exigir um pouquinho mais de nós e também de vocês, e vamos trabalhando para poder entender as questões aqui que estudam física. Então, bora. Ó. Se você não está inscrito aqui, já aproveita e não conhece o nosso canal, se inscreve aqui, a gente vai resolvendo muitas questões aqui de física para poder ajudar vocês. Então, ele está falando de um microscópio e ele está falando um feixe de elétrons apresenta área transversal A. Tá bom. Densidade de carga ρ aqui e velocidade v. Então, essas grandezas vão aparecer para a gente. Está vendo que tem uma função aqui que a gente tem a corrente elétrica é igual a alguma dessas grandezas aqui relacionadas de alguma dessas formas. E a corrente I do feixe é determinada pelo fluxo de carga de secção reta e que C é uma constante adimensional. A alternativa que representa a relação correta entre I, A, ρ e V. Então, beleza. Então, o que a gente sabe dessa informação? Vou tentar aqui representar para você aquilo que está acontecendo. Então, a gente pensa aqui, né, numa secção aqui que tem uma área A, tá? E está passando por essa área A um monte de carguinhas elétricas nesse processo. Então, está vindo aqui muitas carguinhas e o que ocasiona para a gente a corrente elétrica. E aí vale a pena a gente relacionar aqui como é que a gente calcula a corrente elétrica, né? Não sei se você se recorda, corrente elétrica aí é o delta Q sobre o delta T, ou seja, a quantidade de cargas que passa sobre o tempo que se tem. Maravilha. Então, essa é uma função, você está vendo que não tem tempo aqui, então a gente vai ter que buscar para relacionar isso com carga e vamos atrás daquilo que a gente consegue solucionar. Outra função, área, não tem muito o que fazer, a densidade de carga. A densidade de carga ρ é a quantidade de carga que eu tenho pelo volume que eu estou trabalhando. Então, a densidade que eu tenho é a quantidade de carga que passa ali por um determinado volume. Né? Então, com essa daqui, a gente já consegue relacionar um com o outro. Então, olha só aqui que a gente pode escrever. A gente pode escrever que a quantidade de carga, e se eu isolar o ΔQ aqui, ela vai ser igual a ρ vezes o volume. Isso já vai me ajudar a tirar o ΔQ que não aparece nessa função da corrente. Ó. Então, eu vou ter que, no lugar do ΔQ, eu posso escrever que é o ρ vezes o volume, aqui, dividido pelo tempo. Perceba se dá para a gente pensar desse jeito, né? Então, no lugar do ΔQ, que eu tinha nessa função, eu substituí aqui, ó. Então, no lugar desse, eu coloquei ρ vezes volume. Beleza. Não chego ainda, preciso relacionar com área. Beleza. Então, o que a gente vai poder dar o próximo passo aqui, né? Esse volume desse ciclo aqui, ele é dado como a área dessa base, lembrar que volume, né? Vamos lembrar aqui com volume é a área A vezes o deslocamento que eu tenho aqui, né? Vezes a altura. Como a gente está pensando em cargas elétricas, né? A gente está relacionando essa altura por quanto ele está andando, o deslocamento das cargas. Então eu posso escrever que esse I vai ser igual o ρ vezes a área vezes a distância aqui que ele anda, se eu poderia chamar de h ou ΔS, como ele está tendo um deslocamento das partículas aqui, eu posso colocar como ΔS dividido por ΔT. Eu fiz isso de propósito, porque daí a gente encontra esse ΔS por ΔT como velocidade. Né? Então a gente pode escrever que essa corrente vai ser ρ vezes área vezes a velocidade v, que é justamente aquilo que ele colocou aqui para a gente, ó, a velocidade v dos elétrons. Então a gente tem v, a gente tem, eu nem vou colocar área, né? Vamos colocar aqui como A mesmo, né? Não como área. Vamos colocar vezes a área, que é A, vezes o v. Então aqui a gente já tem as grandezas que influenciam para a gente. Ó, o v, que está aqui, o ρ está aqui, tem o v e tem a minha área A. Então, o que dá para a gente relacionar, né? Que essas três grandezas são diretamente proporcionais à corrente.
Só que você está vendo que não existe essa alternativa, né? Porque ainda existe uma constante. Mas perceba que a constante é só para a gente ajustar numericamente esse valor. E essa constante ela está aqui aparecendo em todos os termos. Então vai ser a constante C vezes o ρ vezes a área A vezes a velocidade V. E aí a gente chega na corrente elétrica em função aí do é, em função de cada uma dessas grandezas, né? Então a gente tem aqui ρ constante vezes ρ vezes área vezes velocidade, e a gente chega na alternativa B aqui como resposta para essa alternativa, para essa pergunta. Então outras aqui colocam V quadrado, o A dividindo, enfim. Toda essa montagem mostra para a gente que a corrente elétrica depende da constante de ρ, de área, de velocidade, e assim a gente chega na alternativa B. Espero que você tenha entendido a resolução dessa questão, e se não entendeu, deixe seus comentários aqui que a gente tenta te ajudar da melhor maneira. Belezinha? Não deixa de deixar seu like e se inscrever. Grande abraço e até a próxima. Valeu!